Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso que vai tratar sobre a detecção de faces utilizando a linguagem Python e a biblioteca OpenCV. Inclusive, o OpenCV é uma das bibliotecas para processamento de imagem mais utilizadas atualmente, sendo que ele é muito utilizado para essas tarefas de detecção e reconhecimento facial. E parabéns pelo seu interesse na área de inteligência artificial, que é um dos setores da tecnologia de informação que mais está crescendo atualmente. Muitas aplicações novas estão aparecendo utilizando inteligência artificial e a tendência é que profissionais que conhecem essa área terão um lugar cada vez melhor no mercado de trabalho. E com relação ao conteúdo do curso, inicialmente é importante nós fazermos a distinção entre esses dois termos, que é a detecção facial e o reconhecimento facial. Esse curso ele está focado em detecção facial, que é dado uma imagem, um vídeo, você detectar se existem ou não existem faces naquela imagem ou naquele vídeo. Esse outro termo de reconhecimento facial, ele visa detectar uma face e reconhecer de quem que é aquela face. É você identificar quem é quem em uma imagem. E para isso existe aquele recurso do Facebook, que você já consegue marcar as pessoas pela foto. Então aquilo é chamado de reconhecimento facial. A detecção é somente identificar se existem ou não existem faces em uma determinada imagem. Inicialmente, nós vamos trabalhar com a detecção de faces e olhos em imagens. A ideia é nós vamos passar imagens de pessoas como parâmetro e o sistema vai automaticamente detectar as faces e os olhos. Nós vamos implementar todo o código-fonte passo a passo. Aqui eu vou rodar um dos exemplos do curso, só para você entender o que nós vamos fazer. Nesse exemplo, nós temos o rosto de uma pessoa e esse retângulo vermelho indica que foi detectada uma face e os retângulos verdes indicam que foram detectados os olhos dessa pessoa. Então, o objetivo do curso é trabalhar justamente com essa parte. Dado uma imagem, nós vamos fazer esse retângulo para indicar que existe uma face em uma determinada imagem. Logo após, nós vamos trabalhar com a detecção de faces pela webcam. Os primeiros exemplos eles estarão focados somente em imagens e depois nós vamos fazer um exemplo utilizando a webcam para faces serem detectadas utilizando a câmera do próprio computador, que já é muito parecido com aquilo que existe nos sistemas de vigilância e de segurança. E eu vou mostrar agora um exemplo de como que funciona essa detecção pela webcam. Então o som ele vai ficar um pouco atrasado com relação ao vídeo nessa parte, mas é só para você ter uma ideia de como que vai funcionar esse processo. Aqui eu estou usando a minha webcam, então você pode ver que ele está reconhecendo em tempo real, conforme eu vou mexendo para um lado para o outro, ele vai mantendo esse retângulo aqui em volta do meu rosto. Perceba também que aqui atrás eu tenho esses quadros que eu faço coleção de rótulos de cerveja. Então eu tenho vários quadros aqui que você pode notar que ele acaba tentando detectar uma face aqui atrás também. Isso aqui é tudo parametrização do algoritmo que nós podemos fazer. Se eu colocar, por exemplo, um livro aqui na minha frente, então ele já não vai conseguir detectar, e à medida que eu vou afastando o livro, que vai aparecendo melhor o meu rosto, ele já volta a aparecer esse retângulo. E essa aqui vai ser a ideia de utilizar uma webcam para fazer a detecção de faces. O último tópico que nós teremos nesse curso vai ser a detecção de outros itens. Então, além de trabalhar com faces, eu vou mostrar como que você pode fazer a detecção de carros. Você passa foto de uma rodovia, por exemplo, ele vai detectar os carros que estão passando. Também relógios de paredes, passa uma imagem de uma cozinha, por exemplo, e tem um relógio. Então o algoritmo ele vai automaticamente detectar os relógios que estão
na parede, no ambiente, e também a detecção de gatos. Eu vou passar como parâmetro a foto de um gato, ou um ambiente onde vão ter vários gatos, e ele vai colocar aquele quadradinho, aquele retângulo em volta das faces dos gatos que ele encontrar. Com relação ao carro, eu vou passar uma imagem como parâmetro parecida com essa, e ele conseguiu fazer a detecção correta. E com relação aos relógios de parede, aqui eu passei uma imagem de uma sala, e aqui em cima tem um relógio, e ele consegue detectar corretamente que existe um relógio de parede aqui em cima. E por último, com relação às faces dos gatos, eu passei essa imagem que tem muitos gatos na mesma foto. Perceba que ele consegue detectar alguns e alguns outros ele não consegue detectar. Por exemplo, esse que está com o rosto pela metade, ou então esse que está com a cabeça para baixo, ele não conseguiu fazer a detecção. Faz parte também do curso nós fazermos uma análise e verificar o porquê que alguns ele consegue detectar e outros eles não conseguem. Inclusive, nós vamos ter algumas aulas específicas só para configuração de parâmetros para tentar melhorar os resultados. Então, você vai entender um pouco da teoria que envolve essa detecção desses animais, desses gatos, nesse exemplo, e como que você pode fazer a configuração dos parâmetros do algoritmo para você ter resultados melhores. E é importante salientar que esse é um material básico sobre detecção de faces e OpenCV, e está fora do escopo desse curso trabalhar com o reconhecimento facial, e também está fora do escopo desse curso a detecção de objetos personalizados. Por exemplo, se você quiser passar como parâmetro uma imagem e ele vai fazer a detecção dos celulares que estão nessa imagem. Nós não vamos aprender a fazer esse processo para trabalhar com objetos personalizados. E esses exemplos que nós vamos utilizar para detecção de carros, relógios e gatos já são classificadores pré-treinados, são arquivos existentes que nós estamos utilizando de pesquisadores que já desenvolveram o material de terceiro. Nós não vamos criar o nosso próprio classificador, o identificador de objetos. Isso ficará para um curso mais avançado sobre o OpenCV. Então, esse curso é uma ótima introdução para você entrar nesse mundo de detecção de faces e de detecção de objetos, que você vai ter um embasamento teórico e também muito da parte prática que nós vamos trabalhar com o OpenCV. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso e espero que você aproveite esse conteúdo e que você consiga ter várias ideias de como que você pode implementar isso em aplicações reais.